Seth explica: você vive infinitas vidas paralelas. Agora, realidades prováveis. A encruzilhada invisível. Você está parado em uma encruzilhada. À sua frente, 2 caminhos se abrem como dedos de um destino indeciso. Um leva para a esquerda, onde as sombras prometem segurança e familiaridade. O outro serpenteia à direita, onde a luz brilha sobre o desconhecido e suas promessas incertas. Você escolhe. Seus pés começam a caminhar, e o caminho não escolhido desaparece atrás de você, engolido pela névoa da memória. Mas será que ele realmente desapareceu? Ou será que outra versão de você, neste exato momento, está caminhando por aquela estrada que você deixou para trás? Quantas vezes você já se pegou olhando pela janela do que poderia ter sido? Aquele emprego que você recusou. Aquele amor que você deixou escapar. Aquela mudança que parecia ousada demais. Essas imagens fantasmagóricas nos visitam nas horas silenciosas, sussurrando possibilidades que tratamos como meras fantasias, devaneios da mente inquieta. Mas e se essas visões fossem janelas e não espelhos? E se cada decisão não tomada fosse uma porta que outro você atravessou? Jane Roberts, escritora e médium americana, canalizou por mais de 2 décadas uma entidade que se identificava como Seth, trazendo ao mundo ensinamentos profundos sobre a natureza multidimensional da consciência e da realidade. Através dela, Seth desvendou conceitos revolucionários que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre tempo, identidade e o poder criativo da mente humana. Existe uma verdade que a ciência moderna apenas começa a sussurrar, que a física quântica insinua com suas equações complexas, mas que Seth declarou com clareza cristalina há décadas. Você não é apenas um. Você nunca foi apenas um. Neste momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, incontáveis versões suas estão vivendo incontáveis versões da sua vida. Cada escolha que você fez gerou uma bifurcação na estrada da realidade. E todas essas estradas são reais. Todas são percorridas. Todas são vividas. Como isso é possível? Como pode a realidade comportar tantas versões simultâneas de um único ser? A resposta começa quando abandonamos nossa noção mais fundamental e inquestionável sobre a existência: o tempo. Nós o vemos como uma flecha, implacável e linear, arrastando tudo do passado para o futuro sem possibilidade de retorno. Mas Seth nos convida a uma visão radicalmente diferente. E se o tempo fosse uma ilusão da nossa percepção limitada? E se tudo, absolutamente tudo, existisse agora? Imagine que sua vida inteira, do nascimento à morte, fosse um livro completo já escrito. Você, em sua consciência focada, está lendo página por página, vivenciando cada momento como se fosse novo. Mas o livro inteiro existe simultaneamente. A primeira página não deixou de existir quando você chegou à 100ª. E a última página já está lá, esperando ser lida. Do ponto de vista do livro como objeto completo, não há antes ou depois. Há apenas o todo simultâneo. Agora expanda isso. Não existe apenas um livro. Existe uma biblioteca infinita. Cada decisão que você tomou criou um novo volume, uma nova história, uma nova linha narrativa. Quando você escolheu estudar medicina em vez de arte, não matou o artista dentro de você. Você simplesmente abriu um livro específico, enquanto outro você, tão real quanto este que está aqui agora, abriu o volume do artista e começou a ler aquela história. Mas quem é esse outro você? É uma cópia? Um clone? Um fantasma de possibilidades? Não. É uma extensão legítima da sua consciência maior. Seth chama isso de eu provável. Cada eu provável é uma faceta da mesma joia, refletindo a luz de forma única, mas todos conectados à mesma fonte central. Você não está separado deles. Você está entrelaçado com eles em níveis que sua mente consciente apenas começa a vislumbrar. Pense nas noites em que você sonha que tem habilidades que não possui. Você fala uma língua fluentemente, toca piano como um mestre, resolve equações complexas com facilidade.
De onde vêm essas experiências tão vívidas? Seth sugere que você está acessando as memórias e habilidades de seus eus prováveis. Nos sonhos, as barreiras entre as realidades se tornam porosas. Você visita mundos paralelos, onde outras versões suas desenvolveram talentos diferentes, fizeram escolhas distintas, viveram vidas alternativas. Isso significa que suas decisões não importam? Que tudo é predeterminado ou aleatório? Absolutamente não. Suas escolhas importam imensamente, porque determinam qual realidade você, este aspecto focado da consciência, irá experimentar diretamente. Você não controla todos os eus prováveis, mas você dirige totalmente o seu próprio navio, através do oceano infinito de possibilidades. E a cada momento, a cada pensamento, a cada intenção, você está escolhendo qual porto alcançar. Cada respiração sua é um ato de criação. Cada pensamento é uma semente plantada no solo fértil do potencial puro. Alguns desses pensamentos crescem dentro desta realidade, manifestando-se gradualmente através de suas ações. Outros, especialmente aqueles carregados de emoção intensa mas não realizados aqui, podem dar origem a realidades prováveis inteiras onde esses desejos florescem plenamente. Você está constantemente dando à luz mundos. A questão então não é se você é um criador de realidades. Você já é. A questão verdadeira é: você está criando conscientemente ou inconscientemente? Você está escolhendo com clareza e intenção, ou está sendo arrastado pelas correntes de crenças não examinadas e medos herdados? Porque neste exato momento, você está moldando não apenas seu futuro, mas também conectando-se com passados prováveis e explorando futuros alternativos através da vasta rede de seus eus multidimensionais. O tempo como ilusão libertadora. Mas para compreender verdadeiramente como você pode estar em tantos lugares ao mesmo tempo, vivendo tantas vidas simultaneamente, precisamos primeiro destruir a prisão que mantém sua percepção acorrentada. Essa prisão tem um nome: tempo linear. Desde que você era criança, foi ensinado a ver o tempo como uma estrada de mão única, onde o passado fica cada vez mais distante no espelho retrovisor e o futuro se aproxima inexoravelmente como um destino nebuloso à frente. Mas e se essa estrada fosse uma ilusão de perspectiva? Seth nos oferece uma metáfora poderosa. Imagine que você está assistindo a um filme. Na tela, os eventos se desenrolam sequencialmente, um após o outro. O herói enfrenta um desafio, depois outro, e a história progride linearmente. Mas o que acontece com o rolo de filme completo? Todos os quadros existem simultaneamente na lata. O início, o meio e o fim coexistem como uma totalidade. Sua experiência de assistir cria a ilusão de movimento e progressão, mas o filme como objeto é completo e simultâneo. Assim é com o tempo na realidade maior. Todo o passado, cada momento que você julga ter terminado, ainda existe tão vividamente quanto este momento presente. Toda conversa que você teve, toda lágrima que derramou, toda risada que ecoou, tudo isso está acontecendo agora em algum lugar do vasto campo da existência simultânea. E o futuro? Ele também já existe como um campo de possibilidades cristalizadas, aguardando sua consciência para se focar nele e torná-lo real para você. Por que isso é tão difícil de aceitar? Porque seu cérebro físico foi projetado para processar a realidade de forma sequencial. Ele não poderia funcionar se tentasse processar toda a existência simultânea de uma só vez. Seria como tentar beber o oceano. Então sua consciência foca em um momento de cada vez, criando a experiência subjetiva do tempo fluindo. Mas esse fluxo é uma característica da sua percepção, não da realidade em si. Pense em como você experimenta a memória. Quando você se lembra de um evento da sua infância, onde está esse evento? Não está no passado, em algum lugar distante e inacessível. Está aqui agora na sua consciência, vívido e presente. A memória prova que o passado pode ser acessado no presente. Seth simplesmente expande isso,
dizendo que não apenas a memória do passado existe agora, mas o próprio passado como realidade viva existe agora, em uma frequência diferente da sua consciência atual. E se você pudesse sintonizar diferentes frequências, como sintoniza estações de rádio? Uma estação toca música dos anos 60, outra toca música contemporânea, outra toca previsões do que virá. Todas essas transmissões existem simultaneamente no ar ao seu redor neste momento. Você simplesmente escolhe qual sintonizar. Da mesma forma, todos os momentos do tempo transmitem simultaneamente, e sua consciência é o receptor que escolhe em qual frequência focar. Agora vem a parte verdadeiramente revolucionária. Se todo o tempo é simultâneo, então cada versão potencial de cada momento também existe simultaneamente. Quando você estava naquela encruzilhada, decidindo entre 2 empregos, ambas as escolhas criaram linhas temporais completas. Não apenas o momento da decisão, mas todos os anos subsequentes de cada escolha existem agora, completos e reais. Você está vivendo a consequência de ter escolhido o emprego A, outro, você está vivendo a realidade do emprego B. E aqui está o ponto crucial que Seth enfatiza repetidamente. Essas não são possibilidades abstratas ou teóricas. São realidades físicas tão concretas quanto a cadeira em que você está sentado. Outro, você está realmente acordando em outra cidade, beijando outro parceiro, perseguindo outros sonhos. Esses eus prováveis têm carne, ossos, emoções, histórias de vida completas. Eles são tão reais quanto você é para si mesmo. Mas como isso funciona na prática? Como a realidade se divide? Seth explica que em cada ponto de escolha, sua energia psíquica se ramifica. Imagine uma árvore crescendo. Do tronco principal surgem galhos, e de cada galho surgem mais galhos. Cada bifurcação representa uma escolha, uma decisão. O tronco é sua identidade central, seu eu total. Os galhos são seus diversos eus prováveis. Todos conectados à mesma raiz, todos nutridos pela mesma seiva vital, mas cada um crescendo em uma direção única, experimentando diferentes ângulos de luz. Isso não se limita a grandes decisões dramáticas. Acontece constantemente a cada segundo. Você decide coçar o nariz ou não. Decidir responder aquela mensagem agora ou mais tarde. Escolher pensar um pensamento de gratidão ou um pensamento de reclamação. Cada uma dessas microescolhas gera ramificações. A maioria é tão sutil que as realidades prováveis resultantes são quase idênticas à sua. Mas algumas escolhas, carregadas de emoção e intenção, geram realidades drasticamente diferentes. Então você não está apenas vivendo uma vida. Você está vivendo incontáveis vidas simultaneamente através de seus eus prováveis. E aqui está o presente escondido nessa verdade vertiginosa. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Você faz parte de uma família cósmica de eus, todos explorando diferentes aspectos da existência, todos contribuindo com suas experiências únicas para o crescimento coletivo do seu eu total, da sua alma expandida. Aquela sensação estranha que você às vezes tem de que já viveu este momento antes. Aquele déjà vu que te paralisa por um segundo? Pode ser um vislumbre, um lampejo momentâneo de conexão com um eu provável que está vivendo uma experiência similar em outra linha temporal. As barreiras entre as realidades são mais finas do que você imagina, e informação, sabedoria e energia fluem constantemente entre elas, nutrindo todos os seus eus através de canais invisíveis da consciência. Nascimento de mundos a cada pensamento. O que realmente acontece no momento exato em que você toma uma decisão? Não a decisão como conceito abstrato, mas o ato físico, mental e espiritual de escolher. Você sente algo mudar dentro de você, uma sensação quase imperceptível de comprometimento, de energia fluindo em uma direção específica. Nesse momento preciso, Seth nos diz: você está executando o ato mais divino e criativo possível. Você está literalmente criando um universo. Cada ponto de escolha é uma explosão em miniatura, um Big Bang pessoal. Sua consciência,
que até aquele momento continha múltiplas possibilidades em estado de superposição, colapsa em uma realidade específica. Mas ao contrário do que a física quântica tradicional sugere, as outras possibilidades não desaparecem. Elas não se dissolvem no nada. Elas se tornam reais em dimensões paralelas, vividas por aspectos prováveis de você que escolheram diferente. Vamos tornar isso mais concreto. Imagine que neste momento você está sentindo fome. Duas opções surgem na sua mente. Você pode levantar e preparar uma refeição saudável, ou pode pedir comida por aplicativo, algo rápido e conveniente, mas menos nutritivo. Enquanto você pondera, ambas as possibilidades existem como potenciais vibrantes. Você pode quase sentir o gosto das duas refeições, quase ver as duas linhas temporais se estendendo à sua frente. Você decide. Digamos que escolhe preparar a refeição saudável. Sua energia psíquica flui nessa direção, e essa se torna a sua realidade experimentada. Você se levanta, vai até a cozinha, começa a cozinhar. Mas o que aconteceu com aquela outra versão, aquela que pediu comida? Ela não morreu como uma possibilidade não realizada. Ela nasceu como uma realidade provável. Outro você, tão consciente e vivo quanto este que está cozinhando, pegou o telefone e fez o pedido. Ambos vocês continuam existindo, completamente inconscientes um do outro na maioria dos casos. Ambos acreditam ser o você real e único. E ambos estão certos. Não há hierarquia entre realidades prováveis. Não existe uma versão principal e versões secundárias. Todas são igualmente válidas, igualmente reais, igualmente significativas para o crescimento da sua consciência total. Mas as escolhas não são os únicos geradores de realidades prováveis. Seth é muito claro sobre isso. Pensamentos intensos, especialmente quando carregados de emoção poderosa, também podem dar à luz mundos inteiros. Quantas vezes você já teve um desejo ardente, uma paixão que consumia seu coração, mas por medo, obrigação ou circunstância, você não o realizou nesta realidade? Aquele sonho de se tornar escritor que você engavetou para seguir uma carreira mais segura. Aquela vontade de viajar pelo mundo que você sacrificou por responsabilidades familiares. Aquele amor que você sentiu, mas nunca confessou. A intensidade emocional desses desejos não evaporou simplesmente porque você não os manifestou aqui. Essa energia tinha que ir para algum lugar. E foi. Ela criou realidades prováveis, onde esses desejos são vividos plenamente. Existe um eu provável seu que se tornou aquele escritor. Outro que está viajando pelo mundo neste exato momento. Outro que confessou aquele amor e construiu uma vida ao redor dele. Esses eus não são fantasias ou consolações psicológicas. Eles existem, respiram, sentem, criam suas próprias histórias. E em algum nível profundo da sua psique, você está conectado a todas essas experiências. Da mesma forma, seus medos mais intensos também geram realidades prováveis. Aquele terror de falência que te mantém acordado à noite, aquele pavor de abandono que te assombra, aquele medo de doença que te paralisa. Em alguma realidade provável, uma versão sua está vivendo exatamente aquilo que você teme, não como punição, mas como exploração. Sua alma quer entender todas as experiências possíveis e, portanto, cria versões de você que experimentam até mesmo aquilo que esta versão teme profundamente. Isso pode parecer perturbador à primeira vista. Por que sua consciência criaria deliberadamente experiências de sofrimento? Seth explica que não há experiência desperdiçada na economia da alma. Cada vivência, mesmo as dolorosas, oferece insights únicos, fortalece aspectos específicos do ser, ensina lições que não poderiam ser aprendidas de outra forma. O eu provável que está vivendo seu maior medo está ganhando uma sabedoria que eventualmente enriquecerá todo o seu sistema de eus. E aqui está algo profundo. Você não está apenas criando realidades prováveis através das suas grandes decisões e emoções intensas. Você está constantemente, a cada microsegundo, participando de uma dança criativa com todos os seus outros eus prováveis. Cada impulso que você sente,
Cada intuição súbita, cada lampejo de inspiração pode ser uma comunicação de um eu provável que já viveu algo similar e está compartilhando sabedoria através das fronteiras dimensionais. Então a pergunta não é se você está criando mundos. Você está. A cada respiração, a cada pensamento, a cada escolha consciente ou inconsciente. A verdadeira questão é: você está ciente disso? Você está criando conscientemente com intenção e clareza, ou está deixando que padrões inconscientes e crenças não examinadas determinem quais realidades você manifesta? Porque quando você desperta para o seu poder criativo multidimensional, quando você realmente compreende que seus pensamentos são sementes de universos inteiros, tudo muda. A família invisível da consciência. Quem são esses outros você? São estranhos usando seu rosto? Cópias pálidas de alguma versão original? A resposta de Seth dissolve essas noções simplistas e revela algo muito mais belo e complexo. Todos os seus eus prováveis, incluindo este que está lendo estas palavras agora, são membros de uma família cósmica interligada. Vocês compartilham a mesma essência fundamental, a mesma centelha divina, mas cada um explora uma faceta única da joia infinita, que é o seu ser total. Imagine um diamante de 1000 faces. Cada face reflete a luz de um ângulo diferente, criando um padrão único de brilho e sombra. Nenhuma face é mais importante que outra. Nenhuma é a original, enquanto as outras são cópias. Cada uma é necessária para revelar a beleza total da pedra. Você e seus eus prováveis são assim. Cada um experimentando a realidade de um ângulo diferente. Cada um contribuindo com insights únicos para a compreensão total do seu eu superior. Seth chama essa entidade maior de eu total, ou simplesmente entidade. Essa consciência expandida não experimenta o tempo linearmente como você. Ela existe fora do tempo, observando todas as suas vidas prováveis simultaneamente, amando cada uma delas, aprendendo com cada experiência. Você não é separado dessa entidade. Você é uma de suas expressões focadas, como um ator que assume um papel específico em uma peça maior. Mas se todos esses eus existem separadamente, cada um vivendo sua própria vida, como vocês se comunicam? A resposta está nos níveis mais profundos da psique, nos reinos que você visita todas as noites, mas raramente se lembra ao acordar. O estado de sonho é a grande sala de reuniões onde os eus prováveis se encontram, trocam experiências e coordenam o crescimento coletivo da consciência. Quando você sonha que está em uma situação familiar, mas estranhamente diferente, com pessoas que você conhece, mas que se comportam de forma inesperada, pode estar visitando a realidade de um eu provável. Quando você acorda com a solução para um problema que te atormentava, uma resposta que parece ter vindo do nada, pode estar recebendo a assistência de um eu provável que já enfrentou desafio similar em sua linha temporal. Pense naqueles sonhos onde você possui habilidades que não tem na vida desperta. Você fala francês fluentemente, mesmo nunca tendo estudado a língua. Você toca guitarra com maestria, embora nunca tenha pegado no instrumento. Você resolve equações matemáticas complexas que na vida acordada te deixariam perplexo. De onde vêm essas competências oníricas? Seth sugere que você está acessando temporariamente as memórias e habilidades de eus prováveis que desenvolveram essas capacidades. A comunicação não se limita aos sonhos. Ela acontece constantemente através de canais sutis que você normalmente não reconhece. Aquele pressentimento inexplicável que te faz mudar de rota e evitar um acidente. Aquela certeza súbita sobre uma decisão que te atormentava. Aquela ideia criativa que explode na sua mente sem preparação aparente. Todas essas podem ser transmissões de eus prováveis compartilhando suas experiências através das fronteiras dimensionais. O déjà vu, aquela sensação estranha e desconcertante de já ter vivido um momento específico, pode ser explicado como um momento de sincronicidade entre realidades prováveis. Talvez um eu provável esteja vivendo uma experiência muito similar à sua neste momento, e as duas linhas temporais se aproximam tanto
que há um vazamento momentâneo de informação. Você sente a experiência dele sobreposta à sua, criando aquela sensação de repetição impossível. Mas a comunicação não é unilateral. Você também está constantemente enviando informações para seus eus prováveis, mesmo sem saber. Suas conquistas, suas alegrias, suas descobertas fluem através da rede de consciência e se tornam recursos disponíveis para toda a família de eus. Quando você supera um medo nesta realidade, você facilita para outros eus prováveis superarem medos similares. Quando você desenvolve uma qualidade como paciência ou coragem, você fortalece essa qualidade em todo o sistema. Isso significa que você tem responsabilidade não apenas consigo mesmo nesta realidade, mas com toda a rede de seus eus multidimensionais. Cada vez que você escolhe crescer, você eleva todos. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, você ilumina caminhos para outras versões suas. Você não está apenas vivendo sua vida. Você está co-criando uma sinfonia de experiências que reverberam através de inúmeras dimensões. E aqui está algo que pode mudar completamente sua relação com suas próprias limitações. Quando você se sente inadequado porque não domina certas habilidades, quando você se julga por não ter tomado certos caminhos, lembre-se, outras versões suas estão explorando exatamente aqueles territórios que você deixou de lado. Você não precisa ser tudo nesta vida, porque você já é tudo através de seus eus prováveis. A pressão para ser perfeito em todas as áreas se dissolve quando você compreende a vastidão da sua existência multidimensional. Você faz parte de uma família que se estende através das dimensões. Você nunca está verdadeiramente sozinho. Nunca está verdadeiramente perdido. Em algum lugar no multiverso da sua consciência, outro você já encontrou o caminho que este você está buscando, e essa sabedoria está disponível se você souber como acessá-la. Nos momentos de quietude, nos espaços entre pensamentos, nos sonhos que você mal se lembra, a família invisível se reúne, se apoia, cresce junta rumo à totalidade. O poder de reescrever o impossível. Então, se todos os caminhos são percorridos, se cada escolha cria uma nova realidade, isso significa que suas decisões não importam? Que você pode simplesmente flutuar pela vida sem direção, porque outro você está fazendo o que este não faz? Essa é uma interpretação tentadora, mas completamente equivocada. Na verdade, Seth argumenta exatamente o oposto. Suas escolhas importam infinitamente mais quando você compreende o sistema de realidades prováveis, não menos. Pense assim. Sim, existem incontáveis versões suas explorando incontáveis possibilidades. Mas este você, esta porção específica de consciência que está aqui agora, só experimenta diretamente a realidade que suas próprias escolhas criam. Você é o capitão absoluto do seu navio. Outros capitães, seus eus prováveis, navegam outros mares. Mas o curso que você traça, os ventos que você escolhe seguir, os portos que você decide alcançar, tudo isso determina sua jornada experiencial única. Você tem liberdade radical. Não a liberdade limitada de escolher entre opções pré-determinadas, mas a liberdade fundamental de criar as próprias opções. A cada momento, você está literalmente moldando a realidade através de seus pensamentos, crenças e intenções. Você não está preso a um destino fixo. Não existe destino fixo. Existe apenas o campo infinito de possibilidades e sua capacidade de focar sua consciência em uma delas. Mas com essa liberdade vem responsabilidade profunda. Se você é o criador da sua realidade, então não pode mais culpar circunstâncias externas, outras pessoas ou má sorte pelo que você experimenta. Isso não significa culpar-se cruelmente quando coisas difíceis acontecem. Significa reconhecer que em algum nível, consciente ou inconsciente, você atraiu essas experiências para aprender, crescer ou explorar algum aspecto da existência. Essa responsabilidade é libertadora, não opressiva. Porque se você criou sua realidade atual, você também pode criar uma diferente. Você não está preso. Nunca esteve.
As grades da sua prisão sempre foram ilusórias, mantidas no lugar apenas pela sua crença de que eram reais. No momento em que você verdadeiramente absorve que é o arquiteto da sua experiência, as paredes começam a se dissolver. E aqui está onde o conceito de realidades prováveis oferece um presente extraordinário. Ele nos liberta do veneno do arrependimento. Quantas horas você já perdeu torturando-se com decisões passadas? Se ao menos você tivesse escolhido diferente, se ao menos tivesse visto o que não viu, se ao menos tivesse sido mais sábio, mais corajoso, mais cuidadoso. Esse arrependimento corrosivo devora sua paz no presente. Mas agora você sabe a verdade. Você escolheu um caminho e um eu provável escolheu o outro. Ambos os caminhos foram explorados. Não existe caminho certo e caminho errado na economia maior da alma. Existem apenas experiências diferentes, cada uma oferecendo lições únicas. O caminho que te levou à dificuldade ensinou algo que o caminho fácil nunca poderia ensinar. E em outra realidade, você está vivendo aquele caminho que você não tomou, ganhando insights completamente diferentes. Isso não significa que você não possa aprender com escolhas passadas ou desejar ter agido diferente. Significa que você pode fazer isso sem o peso esmagador da culpa e do remorso. Você pode olhar para o passado com compaixão, reconhecer o que aprendeu e escolher diferente agora. Porque o presente é sempre o ponto de poder. O presente é onde toda a criação acontece. E aqui Settfin nos oferece, talvez, a revelação mais revolucionária de todas. O passado não está fixo. Leia isso novamente, porque vai contra tudo o que você acredita sobre a natureza da realidade. O passado não está selado em concreto e imutável. Como todo o tempo é simultâneo, como o passado ainda existe agora em outra frequência da realidade, você pode interagir com ele, alterá-lo, curá-lo. Isso não significa negar o que aconteceu ou reescrever a história de forma fantasiosa. Significa reconhecer que existem múltiplas versões prováveis do seu passado, assim como existem múltiplas versões do seu futuro. Quando você foca sua consciência no presente e envia energias de compreensão, perdão, amor ou empoderamento para um evento passado traumático, você está literalmente criando e alinhando-se com uma nova versão provável daquele passado. Nessa linha temporal alternativa do passado, o evento pode ter acontecido de forma ligeiramente diferente, ou sua reação a ele pode ter sido mais fortalecedora. Ao mudar seu passado provável, você altera a fundação sobre a qual seu presente está construído. É como editar os primeiros capítulos de um livro, o que naturalmente muda o significado e a direção de todos os capítulos subsequentes. Você se torna um viajante do tempo psíquico, navegando pelas versões prováveis da sua história. Essa capacidade de cura retroativa tem implicações profundas. Significa que você nunca está preso aos traumas do passado. Você pode revisitá-los em meditação, em trabalho terapêutico profundo, em estados alterados de consciência e literalmente reescrever a energia emocional ao redor deles. Você não apaga o que aconteceu, mas escolhe a versão mais empoderadora daquele evento, e essa escolha presente reverbera através do tempo, curando feridas que você acreditava serem permanentes. Você, o arquiteto de infinitos. Você começou esta jornada com uma simples pergunta: e se? E descobriu um universo inteiro de poder criativo dentro de si. Seth nos mostrou que você não é uma criatura pequena e limitada, presa em uma única linha de tempo, à mercê do destino. Você é vasto, multidimensional, um criador de mundos. A cada pensamento, a cada escolha, a cada momento de intenção focada, você está moldando realidades, dando à luz universos onde versões suas exploram cada possibilidade imaginável. Você não está sozinho nesta jornada. Você é uma família de consciências entrelaçadas, todas trabalhando em harmonia para a expansão do seu ser total. O passado não te aprisiona. O futuro não está escrito. E o presente é o ponto eterno de poder criativo absoluto. Então, qual realidade você escolhe criar agora? Que mundo você dará à luz com o próximo pensamento, a próxima decisão, a próxima respiração consciente?
Se este pensamento ressoou com você, se algo dentro de você reconheceu essa verdade mais profunda sobre quem você realmente é, inscreva-se no canal Mente Autêntica para continuar esta exploração da consciência. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com aqueles que estão prontos para despertar e nos conte nos comentários qual realidade provável você mais deseja explorar. Obrigado por estar aqui, por ter a coragem de questionar, de expandir, de criar conscientemente. Até o próximo pensamento. Gratidão.